Olá, sejam bem-vindos ao NovaCast. Eu sou o pastor Sandro Soares, pastor presidente da Nova Vida SC. Eu estou muito feliz com o início desse novo projeto de podcast. Esse que é um projeto que há um tempo estava no nosso coração e, graças a Deus, hoje conseguimos colocar em prática com esse primeiro episódio do NovaCast. Não estou sozinho aqui hoje, estou bem acompanhado. Estou aqui hoje com o nosso líder de adolescente, conhecido como NAC, Sérgio Júnior. Bem-vindo, Sérgio. Muito obrigado pelo convite, é um prazer poder fazer parte desse projeto, que esse papo possa fluir através dos nossos corações, através do nosso entendimento, para que todos nós cresçamos e sejamos edificados pela palavra de Deus. Amém. Falei bem-vindo, Sérgio, mas a galera começa como Júnior, né? Bem-vindo, Júnior, líder da UNAC. Amém. Nós, domingo, iniciamos uma série de mensagens e vale aqui deixar claro que a intenção desse podcast é nós darmos continuidade àquilo que conversamos e refletimos aos domingos em nossa série de mensagens, em exposições bíblicas livres. Então, você é nosso convidado a todas as segundas-feiras nós darmos continuidade à conversa de domingo. Então, o que faremos iremos um pouco além daquilo que foi pregado de púlpito domingo, manhã e noite. E domingo agora, dia 14 de setembro, iniciamos uma nova série de mensagens chamada Deus Verdadeiro. A intenção da série é nós estudarmos e trabalharmos todos os atributos de Deus, ou pelo menos no tempo que nós temos, os principais deles, porque vemos a importância de nós conversarmos sobre os atributos de Deus. E Deus verdadeiro já é uma premissa de que existe vários deuses e nós temos um que é o verdadeiro, então Deus verdadeiro. Domingo nós iniciamos a série, a primeira mensagem da série, falamos sobre o Deus que é eterno, o Deus que é criador e o Deus que é soberano. E hoje nós bateremos um papo aqui sobre essa soberania de Deus, é isso que queremos fazer. Deus é soberano, o que isso implica, quais são os benefícios de nós estudarmos e conhecermos o Deus soberano e vivermos sob esse conhecimento. Bom, quero começar aqui, a gente bater o papo com o Júnior, lendo o texto bíblico que usamos também como base ontem, que é o Salmo 33, do versículo 6 ao 11, onde o salmista vai dizer assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e pelo sopro da sua boca tudo o que neles há. Ele ajunta as águas do mar como uma parede, nas profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema ao Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo se estabeleceu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Os planos do Senhor, porém, permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Bom, poderíamos falar sobre vários outros atributos, ou o que falamos ou conversamos no domingo. Mas hoje, fica para nós aqui, por conta do tempo que nós temos também, nós falarmos sobre a soberania de Deus. E por isso convidei o Sérgio Júnior para nós batermos um papo aqui. Júnior, assim, entendemos que é importante conversarmos sobre os atributos de Deus. Se não fosse importante, nós não falaremos isso abertamente, publicamente. O que acontece algumas vezes é que esse é um tema, ou esses são assuntos, que só são conversados em sala de aula, né, em cursos bíblicos, cursos teológicos. Dificilmente nós vemos, assim, de púlpito, mensagens e séries falando sobre isso. E esse é um dos motivos o qual eu decidi fazer agora em setembro. Porque entendemos que é importante conhecer a Deus. Segundo o seu entendimento, assim, em visão teológica e bíblica, o quão importante é nós conhecermos tudo que Deus é ou quem Ele é em sua forma mais completa? Assim, pastor, eu creio que, na verdade, o conhecimento de Deus, né, o pleno conhecimento de Deus, é algo que, a princípio, ele origina da própria vontade do Criador. Deus, quando ele se manifesta ao ser humano ao criar todas as coisas, né, quando ele cria todas as coisas, o intuito dele é de se revelar, é de se fazer conhecido, né? Os seus atributos são atributos relacionais. Então, faz-se importante esse entendimento de que conhecer a Deus faz parte da sua própria vontade eterna.
Deus, ele cria todas as coisas para que todas as coisas, e nós, como seres humanos, nos relacionássemos com eles para conhecermos ele em toda a sua plenitude. Perfeito, perfeito. E complementando, um dos problemas que nós vemos hoje são pessoas que se relacionam com Deus, já que você apontou que é um Deus relacional, né, e temos a Trindade como exemplo, né, um Deus que se relaciona entre si e com sua criação, pessoas que têm uma deficiência em um relacionamento pleno com Deus porque não o conhecem plenamente e acabam se relacionando com Deus tendo como base o que conhece, né? Vamos dar o exemplo. Se eu tenho um Deus e só conheço uma versão, ou só um lado de Deus, de repente é o lado da ira, da justiça, a minha relação com ele vai ser essa. Eu vou me relacionar com medo, com temor. Se eu tenho um Deus na minha cabeça que é só amor e misericórdia e excluo o restante dos atributos, não é completo, eu me relaciono com Deus apenas de uma forma superficial, né? Ou sem nenhum pensamento sobre obediência, sobre pecado, sobre juízo e sobre tudo mais. O problema de nós não conhecermos a Deus, como você bem disse, que é um Deus relacional, e é Ele quem requer isso, né? Podemos lembrar lá o texto de Jeremias, se não me engano, que vai dizer assim, olha, não se glorie o homem em sua sabedoria, em seu conhecimento, mas que ao se gloriar, se glorie em me conhecer, diz o Senhor Jesus, Senhor Deus. Então, conhecer ao Senhor é uma premissa que Ele mesmo requer e nos convida a fazer. E como você tem visto hoje em relação a esse meio cristão, evangélico, como você assim pontuaria ou classificaria o nível de conhecimento ou interesse dos cristãos hoje em conhecer o Senhor em sua plenitude? Então, eu acredito que a gente precisa olhar, num primeiro ponto, nessa problemática de como a gente enxerga Deus e como a gente se relaciona com Ele de uma maneira humana, né, corrompida pelo Sim. pecado. Porque o pecado, ele não corrompeu assim só os nossos corações, nem o nosso corpo, mas principalmente a nossa mentalidade. Uhum. Quando Jesus vem trazer a ideia do arrependimento, né, a metanoia, onde a gente precisa transformar a nossa maneira de pensar, a nossa forma de pensar, é uma forma de desconstruir a maneira como nós fomos formados, né, a nossa maneira de construir e viver a vida para viver aquilo que realmente é verdadeiro, que é aquilo que provém do Senhor. Então, se a gente carrega uma mentalidade ainda corrompida pelo pecado, a gente não tem esse reset de começar a buscar entender as coisas através do relacionamento com Deus, vendo, né, e refletindo, né, as virtudes do Senhor, a gente acaba carregando para o nosso relacionamento com Deus essas mazelas, como por exemplo de Perfeito. enxergar a Deus como um ídolo, de enxergar a Deus como o resolvedor dos nossos problemas, não Sim. se relacionar a Ele como um pai, como um orientador, né, como um ser que tem o intuito de trazer vida a partir dele mesmo e não que nós venhamos a experimentar aquilo que nós desejamos, né? Pôr em prática a sua vontade, não a nossa vontade. Então, eu vejo muito isso viciado dentro do próprio cristianismo, né? Talvez precise para nós começar a enxergar as coisas com a mente de Cristo, não com a nossa mente humana e egoísta. Perfeito, perfeito, perfeito. E dentro dos atributos que fica claro quando precisamos conhecer a Deus por completo, para ter aqui o foco, né? Eu acho que o que ficou na mesa que o entendimento principal é a nossa relação com Deus, a qualidade dela depende muito do quanto nós conhecemos o Senhor. Para nós nos relacionarmos com uma ideia equivocada de quem Deus é Sim. e também sem o nosso coração estar no lugar correto. Bom, mas aí o proposto para nós hoje aqui nesse primeiro episódio do Nova Cast é trabalharmos soberania. Domingo falamos sobre o Deus que é eterno, o Deus que é criador, porque entendemos que a única forma de Deus ser soberano é sendo ele eterno e criador. Porque se ele não for eterno antes de tudo, não teria como acreditarmos que ele seria superior a tudo. Sim. E se ele não fosse um criador, todo o restante de criatura, ficaria difícil entender que ele é soberano sobre tudo. Então, a premissa de que ele é eterno e criador nos dá sua soberania sobre tudo e todos. Agora, a pergunta que fica para nós, Júnior, como esse conhecimento dessa sabedoria de Deus, como isso pode nos ajudar, pode mudar nossa. Já falamos sobre relacionamento, mas como esse conhecimento da soberania de Deus pode nos ajudar? Então, primeiro partir do princípio que ele não é soberano pelo poder que ele tem, mas ele é soberano
por natureza, Sim, né? Como falado, né? Eternidade, então ele está além do tempo, né? sim. Algo que quando Deus cria o universo, ele cria o tempo, cria o espaço e cria a matéria. É interessante que ele cria o que cria sem uso de nenhuma matéria De nenhuma matéria anterior. anterior, Ah, é verdade. isso é interessante. É verdade. Então, assim, se ele está além do tempo, ele é eterno. Se ele está além do espaço, ele é ilimitado, é infinito, né? E Perfeito. se está além da matéria, ele é espiritual, né? Ele é um ser imaterial. Então, a soberania de Deus está, assim, dada nessa relação conosco pela própria natureza, né? Ele é o Uhum. Pai, Criador de todas as coisas. Ele está sobre nós, não para impor o seu poder, mas simplesmente porque ele é o ser soberano, o Criador de todas as coisas, que transcende toda a nossa capacidade e existência, né? Por isso que a gente fala que Deus não existe, mas ele é. Sim. Então, É o quando a que ele gente... diz para Moisés quando for para o Egito, diga que eu sou, te enviou. E é a mesma palavra que Jesus usa, né, quando começa o ministério, né? Eu sou. Antes de Abraão Perfeito, ser, eu eu sou. sou. Ah, Então, acreditar nisso já quebra um pouco o que a cultura de hoje tem muito de enxergar Deus como um ser ditador, né? sim, Ele usa do seu poder para impor a sua vontade. Então, perceber que se nele está toda a vida, né? Provém todo o fôlego de vida, então não há vida fora dele. Então, talvez a gente precise reconhecer essa soberania de Deus para entender que nós dependemos dele. E algo que eu acho primordial no nosso papel como cristão e filho de Deus é perceber que esse ser soberano, né, que é o maior de todos os seres, ele se fez o menor de todos os homens e humilde. Então você vê que é uma mentalidade oposta àquilo que vivemos. A gente precisa nos constranger por esse amor e perceber essa distância, né, entre o Deus soberano que se faz o servo humilde e sofredor. É um ponto inicial para entendermos como Deus quer que nós ajamos diante dele e uns para com os outros também. sim. A ideia, né, inculcarmos, né, crermos e nos debruçarmos, e aceitarmos a ideia de um Deus soberano. Já disse algumas vezes aqui na igreja anteriormente, e nem falei sobre isso na série de mensagem de domingo, que nós temos uma dificuldade muito grande em conceder controle da vida para outra pessoa, né? É difícil a ideia, a gente já ouviu isso várias vezes, né, essa visão assim de exemplo, né? As pessoas contam a história, né, que Jesus onde ele está no seu carro, lembra essa história? Ele está no volante dirigindo, ele está no carona ou está no banco de trás, né? A pessoa usa essa É alusão verdade. assim, né? Então tem gente que vive a vida. Eu sempre conto essa história, eu imagino uma Brasília. Né? A Brasília amarela, não sei se por causa do pessoal, como é que é hoje, Mamonas Assassinas. Mamonas, Mas aí é como se eu tivesse a Brasília amarela, eu estou no volante e tem a opção de Jesus estar no banco do carona. Né? Então ele dá a ideia, ele dá a opção, né? Ele aponta o caminho, mas eu tenho o controle, eu decido se eu vou fazer ou não. Ele só dá opinião. E há outros que dizem que há um setor ainda inferior para ele, onde Jesus estaria no banco de trás. O banco de trás não tem direito a nada, né? Nem opinião pode dar. E essa história vai dizer que então o melhor lugar para ele seria no volante e nós no banco do carona. E você concorda comigo que, assim, para o seu ser humano, né, nessa natureza caída, pecaminosa, é difícil ter uma vida que concede controle a outra pessoa ou coisa? é verdade. A premissa do orgulho, né? Adão, Sim, quando ele peca, ele decide ter o controle da sua própria vida. Ele poderia depender de Deus como pai, mas quando ele visa ser como Deus, né? Ser conhecedor do bem e do mal, ele entende e deseja ser participante desse controle, né? E acaba que Deus nos dá esse controle, né? Quando Deus cria Adão, ele dá autoridade para que o homem exercesse, né, da sua autoridade sobre a terra. E o que eu vejo, até hoje pela manhã, pensei um pouco, é bem parecido com essa questão de Deus no carro, né, Jesus no carro com a gente. aham, Eu pensei como o trem, né? O trem, ele está governado, né? Está sob o governo dos trilhos. Ele não consegue nem para a direita, sim. nem para a esquerda. O maquinista, ele só toca, né? Então é como se nós fôssemos o maquinista ali das nossas vidas, mas o governo é total, né? Para onde vai chegar, onde esse trem vai chegar, isso está somente nas mãos de Deus. Sim. E a sua área, né, de liderança aqui na igreja, e você lida muito e há bastante tempo, e o tempo que você está com eles é um tempo intenso, né? Grupo pequeno,
evento, comunhão, você escuta os adolescentes, né? Vê assim como é a relação deles com seus pais, né? A gente conversa um pouco sobre isso. E uma das coisas que fica na minha cabeça, que pode nos ajudar a ideia de que Deus é soberano e que tem controle sobre as coisas, isso de alguma forma também pode afetar o nosso estado emocional. Quero que você, de repente, entenda, concorde comigo ou não. Vivemos uma geração hoje de pessoas muito ansiosas, depressivas. E o que é ansiedade? A ansiedade é uma preocupação exagerada em relação ao futuro. Eu tenho medo do que vai acontecer, né? Com o meu país, com a minha educação, com os meus pais, com os meus relacionamentos. Estamos o tempo todo ansiosos. E um pouco dessa ansiedade é, de alguma forma, essa não confiança de que as coisas não estão desgovernadas, que elas têm um certo controle. Então, quando a gente se debruça, né, e simplesmente aceita a ideia de que Deus é soberano, que está controlando as coisas, né, embora nós tenhamos a nossa responsabilidade, vamos chegar lá, mas me permite ficar menos ansioso, um pouco mais confiante. Eu não entro em colapso, não fico, ai meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Eu confio em Deus. Mas uma outra coisa de uma atenção da soberania de Deus, além de nos deixarmos menos ansiosos, é que também a soberania de Deus faz com que nós percamos um pouco dessa ideia de controle sobre tudo e todos. Aí eu quero conversar com você um pouco sobre isso. Eu sou pai, você é pai. E para os pais no mundo de hoje, é muito complicado a ideia de que, além de nós, tem alguém que está governando a vida do meu filho. Os pais geralmente tendem a achar que tudo está nas mãos deles. Certo? Diz assim, não, você não pode ir aqui, você não pode ir lá, meu Deus, deixar isso aqui, vai acontecer isso aqui. Se você botar nesse colégio, ele vai desviar. Se fizer esse curso, ele vai sair da igreja. Né? Falando aqui, os pais estão nos ouvindo. Os pais geralmente têm essa questão de controle, controle, controle. E às vezes esquecem que, embora devam fazer o melhor, que embora devam, né, vai dizer a palavra de Deus no Antigo e no Novo Testamento, guiar os seus filhos no caminho do Senhor, eles não podem esquecer que, ainda assim, fazendo ou não fazendo bem ou quanto deveriam, Deus também está guiando e cuidando dos seus filhos. Né? E como você percebe isso, por exemplo, na relação dos adolescentes, em relação ao primeiro ponto aqui, de ansiedade, em relação a vestibular, faculdade, e em relação a relação de filhos e pais? Como se percebe isso? O que você poderia isso a vincular ao termo da soberania e quando isso pode mudar essa relação? Sim, hoje realmente a gente percebe uma geração extremamente ansiosa. A depressão e a ansiedade talvez seja um mal que tem assolado a geração não só adolescente ou jovem, mas os adultos também, né? Nós, como Sim. geração adulta, já sofremos desse mal. Me parece que essas crianças, esses adolescentes, já estão entrando nessa fase onde essa virada de chave, onde eles começam a perceber que na vida há problemas ali a partir dos 12, 13 anos. Sim. E a gente percebe que a maneira como eles enxergam a vida é muito mais preocupante, né? De forma de se posicionar com ansiedade mesmo, e preocupação com as coisas em relação à nossa geração. Hoje as cobranças são mais elevadas do que a nossa geração. Sim. As cobranças, mas talvez... E as comparações também. Sim, Em relação sim. até à rede social, tem as comparações, né? Sim. Os perfis, as pessoas com fotos fakes, com lugares fakes, com bem-estar fake. É verdade. Todo mundo parece feliz, todo mundo parece com dinheiro. E a gente olha, os adolescentes olham aquilo e falam assim, caramba, eu tenho que chegar nesse nível. Às vezes que nível nem verdade é. É verdade. Então, assim, como você falou, a pressão social aumentou, Sim. mas também há um problema educacional. Nós fomos criados de maneira mais solta, vamos dizer assim. Né? Aquela ideia da vida educar, isso também acaba sendo importante, porque a gente conhece coisas que os nossos pais talvez não vão conseguir nos apresentar. Lógico que toda orientação paterna bem feita vai preparar o filho para a vida. Mas me parece que os pais hoje em dia, ou eles estão com pouco tempo a se relacionar com os filhos, ou não conseguem dar uma instrução, ou deixam de repreender o filho. Muitas vezes a gente vê, talvez devido aos pais estarem se tornando pais cada vez com mais idade, então há toda uma superproteção
uma forma que acaba sendo prejudicial, porque devido à violência, devido às questões que assolam, né, o mundo externo, Sim, os pais se preocupam muito em soltar esses filhos, né, para a vida. E acaba que esses filhos se relacionam não somente com crianças da mesma idade, não há, por exemplo, uma relação com adolescentes um pouco mais velhos, com pessoas mais velhas. E eu percebo uma geração um pouco imatura nesse sentido, um pouco mais infantilizada nesse sentido. E se são imaturos, né, não só em comportamento, mas também na forma como eles começam a enxergar a vida. Aí você atrela isso a essa pressão social que tem e essa velocidade de informação, onde a criança ali já começa naqueles vídeos curtos, né, os shorts e tal, tudo muito rápido, muita informação. Isso gera, acho que é um combo, é um sim. conjunto de fatores que influenciam eles serem tão ansiosos como são. Inclusive a ponto a mim, né, como líder de adolescentes, alguns adolescentes apresentaram para mim, por exemplo, ansiedade em relação à volta de Jesus, ao Apocalipse, Sim. né, coisas que a gente não se preocupava, né, na nossa Aham. época. Então, assim, é evidente e é um problema que nós, como líderes de Ministério de Adolescentes, a gente precisa tocar nesse ponto, a gente precisa conversar com eles, precisa explicar sobre a soberania de Deus, que todo o controle está sobre as suas mãos, e entender que a verdade que que confiar em Deus é desapegar de todas essas coisas mundanas. É Sim. difícil essa compreensão para um adolescente. O adolescente ele não mede muitas consequências, Aham. mas se não houver essa orientação, ele vai se tornar um adulto também ansioso. Sim. Então acho que começa por aí. E quanto aos pais, talvez seja necessário a liderança da igreja em si, né, também trazer para os pais essa importância de conversar com os filhos, de orientar os filhos, de soltar um pouco mais os filhos para a vida, de Uhum. dar responsabilidade. Porque assim como Deus nos escolhe como filhos e quer que nós amadureçamos nele, ele nos dá responsabilidade, nós também devemos dar responsabilidade para os nossos filhos. Isso aí. Como você bem disse, né? Em relação ao mundo que vemos hoje, um mundo mais perigoso, um mundo mais violento, um mundo onde as pessoas têm menos liberdade, ou são mais acessíveis, né? Antigamente, para alguém ter acesso a você, tinha que ir na sua casa. Hoje Sim, em dia, não. As pessoas podem, hoje em dia, fazer para você um golpe no celular, fazer um mal a você de forma virtual. Então, os pais, como você falou, têm um pouco mais de medo. E assim, ao meu ver, né? Como eles hoje em dia têm, de repente, menos tempo, né? Nossos pais sempre trabalharam, mas hoje a demanda, às vezes, é um pouco maior. Então, tem menos tempo com os filhos, o pouco tempo que eles têm, que você tocou nesse assunto, eles não querem gastar com admoestação, com advertência, com conselho. Eles querem paparicar, eles querem dar coisa, abraçar. Esse é um perigo. E o segundo perigo que você tocou aqui é não conceder aos filhos a experiência própria. Você bem disse, é importante que os pais façam o melhor, que protejam, certo? Que vigiem a rede social, que vigiem com quem andam, por onde andam, mas tem algumas experiências que eles precisam ter, né? E não tendo, eles estarão, além de maturos, ansiosos, verdade. por não ter experimentado coisas que os amadureceriam, né? Perfeito. E a soberania de Deus é fundamental para nós reduzirmos esses aspectos emocionais, ansiedade, depressão. Mas quando falamos soberania, Júnior, a gente quer terminar aqui o podcast, um assunto que muitas vezes chega a ser um pouco polêmico, né? Ora, se Deus é totalmente soberano, tem o controle de tudo, né? Então, não adianta eu fazer a minha parte, alguns diriam. Ou, se Deus é soberano, e Ele que decide, Ele que impõe, aonde eu entro nisso daí? Qual é a minha participação? Né? É o que a gente chama na teologia de a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Eu quero puxar esse assunto aqui dando assim duas vertentes, né? Eu gosto de dizer assim que elas são uma vai para cada canto, são extremas. Temos ali o ateísmo aberto que crê que não há soberania de Deus e temos o fatalismo, o determinismo, né? Que assim, ó, não importa o que você faça, no final Deus determinou e acabou. Entendemos que Deus é soberano, mas o quanto a soberania de Deus, de alguma forma, nos podaria ou nos tiraria essa responsabilidade. Então, o problema é que a nossa limitação da razão é difícil explicar, Sim, que ao mesmo tempo que Deus determina todas as coisas em conjunto,
nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. É o que o mundo jurídico chama de antinomia, né? São duas leis que legislam do mesmo fator, mas que são contradizentes. Isso não é, para Deus, isso não é uma contradição. Assim como a gente busca entender ali a Trindade, que para a gente é uma contradição, ou Sim, até a união hipostática, né, de Cristo, né, 100% Deus, 100% homem, sim, a gente busca entender isso. Então, da mesma forma, a gente precisa entender que Deus é soberano e ele dá ao homem responsabilidade. É lógico que em relação à salvação, né, em relação ao chamado à vida, nós estamos mortos em nossos pecados, o homem sem o ato de Deus é impossível que ele se entenda como responsável, né? Saber o certo ou o errado. Então sim. precisa que Deus nos traga a vida, mas a partir dali, de alguma forma, Deus, ele sendo ser eterno, né? E talvez pela sua presciência nós possamos explicar como um ser que determina um resultado, ele deixa que seus processos, de que seu meio seja um meio livre. Correto. Realmente é difícil entender, mas se a gente só entender uma parcela e não entender a outra, talvez a gente não se porte plenamente como Deus gostaria que nós nos portamos diante dele como pai, nós como filhos. E, por exemplo, eu creio que aqui nós temos pessoas de várias idades nos ouvindo. Então aqui tem pais, tem adolescentes, e muitas vezes assim, nós passamos, enfrentamos algum evento na vida, e se criarmos na soberania de Deus, alguns poderiam chegar, né, como eu falei, ao determinismo, ao extremo, não, tudo é culpa de Deus, tá? Vamos supor. O meu filho hoje vive isso. Eu creio que Deus é soberano e Deus está no controle das coisas, e eu entreguei nas mãos do Senhor o meu filho. É a culpa de Deus. Passei por um evento, né, de enfermidade, né, foi cometido de um diagnóstico. É culpa de Deus. Então os extremos são tudo é culpa de Deus ou nada é culpa de Deus. A questão é a gente conseguir chegar a esse consenso saudável, né? E aonde eu chego, a ideia que eu tenho para compartilhar aqui, para acrescentar, é se Deus é soberano, ele é um Deus livre, certo? Do tipo, se eu dou ordens a Deus e digo a Deus o que fazer, o soberano sou eu, o Deus sou eu e não ele. Sim, Então ele é um Deus livre. A Bíblia é específica que nós temos que levar a Deus nossas orações e petições. É bíblico, nós temos que orar. Mas Deus é um Deus livre. E como a soberania é livre, ele decide se ele faz ou se ele não faz. Jesus fez vários milagres, outros não fez. João deixa específico isso. Que fez muitos, não foi relatado, e outras não fez. Então, como Deus livre, eu queria essa soberania assim, que algumas coisas ele determina e faz, vou fazer. E outras, ele simplesmente não faz. Isso não quer dizer que ele não saiba. Isso não quer dizer que ele não possa impedir. Isso não quer dizer que ele não possa mudar. Mas, por sua soberania livre, ele decide deixar e não fazer. Certo? sim. Então é por isso que nós temos pessoas que contam testemunho de milagres que foram curadas, e outras que oraram igualmente, ou até mais, e não foram curadas. Como você falou, essa ideia, né, da mente humana caída, né, imprópria para entender tudo que Deus é, não temos condições, é pela fé, Sim. buga com essa ideia de que nesse momento Deus decidiu não fazer. Mas aí entramos, e é o que nos dá suporte, é que mesmo que ele não tenha feito, eu vou crer no que o apóstolo Paulo diz, que de alguma forma ele não fez, mas isso coopera para o meu bem. Isso é loucura. Sim. Porque o meu bem para mim era ser curado, o meu bem para mim era estar empregado, o meu bem para mim era estar bem casado. O meu bem para mim não é estar desempregado, estar enfermo, tá? Então, a fé vai além da lógica. Então, onde eu quis iniciar assim, é uma soberania de Deus que é livre, que ele pode decidir fazer ou não fazer, mas isso não quer dizer que ele não possa fazer. Ele pode, mas não faz, porque ele é soberano sobre tudo e todos. Agora, quando falamos sobre a vida humana, prática, do dia a dia, tá? Como se dá assim na vida do ser humano? Eu creio em Deus, soberania, mas como eu devo agir em relação, mesmo crendo que ele é soberano, com as coisas do dia a dia, da minha responsabilidade? Isso tem peso, sim ou não? O que eu faço como consequência e resultado? Sim, tem peso. Jesus pede para que nós sejamos santos, assim como ele é santo. Paulo fala sobre colocarmos em prática
a salvação. Então, é claramente posto à mesa, né, diante de Deus, essa questão de que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Sim. É lógico que, como eu disse, né, quando nós estávamos perdidos, talvez não tivéssemos essa concepção. Mas a partir do momento que ele nos traz a vida, nos é apresentado esse caminho. E como aquela ideia que a gente abordou antes sobre o amadurecimento, Aham. a gente precisa entender que os sofrimentos da vida e as escolhas que nós fazemos perante os fatos que acontecem sobre nossas vidas, com certeza é plano de Deus para o nosso amadurecimento e crescimento. Sim. Então, Deus, ele em toda a sua sabedoria, ele ao mesmo tempo que ele determina, né, pelo fato de ele ter o governo sobre todas as coisas, ele nos deixa livre para que nós sejamos aperfeiçoados segundo a sua Perfeito. imagem. Perfeito. O exemplo que eu gosto de dar, você falou do trem, né? Lembrei de um navio. Eu já falei de navio, de avião, mas navio também faz sentido. Eu vejo mais ou menos assim. Um navio tem um capitão, né, que está com a mão ali no leme, né, guiando o navio, e tem os tripulantes, certo? Vou usar mais ou menos o que você usou do trem e da linha, né? O capitão é responsável pela direção e o destino, certo? Por onde o navio vai passar e aonde ele vai chegar. A tripulação não tem gerência sobre isso. Mas eles têm gerência sobre o que fazem durante a viagem. Né? Se eles vão ser obedientes ao capitão, se eles vão viver de forma livre, a não seguir regra nenhuma. E durante a viagem isso vai ter consequência. Do tipo, decidi que hoje eu vou comer tudo que o navio tem para oferecer, do richô, sem equilíbrio nenhum e tal. No final do dia, meu amigo, é dor de barriga, desinteria, banheiro a noite toda. Então, assim, eu creio que a responsabilidade, né, do homem, durante a viagem, a gente faz escolhas na vida e com isso arrasta consequências. Né? Eu escolho com quem eu vou casar, eu escolho aonde vou trabalhar, que faculdade vou fazer, com quem farei amizade, com quem andarei. Né? Mas agora, como você falou, em relação à salvação, o destino, a direção, Deus está no controle. Sim. E eu creio que, como bom capitão, ele é mais que um capitão, é um pai amoroso, que ele pode algumas vezes intervir até nas burrices que eu faço. É verdade. Eu me lembrei de José agora. Né? José chega a dizer que, olha, o mal que vocês fizeram a mim, Deus usou para o bem, da vontade dele. Então, Deus é um Deus soberano livre, que decide fazer o que quer, quando quer, a quem quer. Mas não tem uma soberania simplesmente que nos manipula ou tira a nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis por aquilo que vamos fazer. Mas estamos apoiados pela fé, que independente das burrices que fazemos muitas vezes, ele como pai amoroso, ele sempre vai nos manter a chegarmos no destino final, que é na glória eterna. É um Deus soberano. E para a gente partir aqui para o final do podcast, essa soberania de Deus, como a gente poderia, para terminar aqui, qual prática você assim indicaria para que um cristão, jovem, adolescente, pai, mãe, tivesse para se colocar mais sob a soberania de Deus, para andar menos ansioso, sabe? Para andar menos preocupado? O que você indicaria assim para a gente conseguir estar mais, não vou dizer calmo, mas mais suportado, crendo nessa soberania de Deus? Texto bíblico, oração, devocional, o que você indicaria? Assim, E lembrando você também, falando principalmente para jovens, adolescentes, que... eu acho que a premissa de tudo, quando a gente olha para a soberania de Deus, como já falado, é que, assim como Paulo fala lá na pregação para os atenienses, lá em Atos 17, né, que Deus ele é o criador de todas as coisas, que não é servido por mãos humanas, não habita em templos, nele nós nos movemos, vivemos e existimos. Nele está toda a vida e fôlego de vida, nele somos todos descendentes. Então, perceber que não há vida fora de Deus, fora dos seus caminhos. E muitas vezes o que o mundo apresenta para o jovem, para o adolescente, apesar de muito atrativo, mas é algo fútil e materialista. Deus, ele é espírito, ele é eterno, então os seus caminhos, os seus planos, a sua vida a oferecer
é vida eterna e ilimitada. Eu gosto muito daquele exemplo do peixe e da água, né? Quando o peixe ele sai fora da água, não é a água que mata o peixe, mas é a ausência dessa água. A gente Sim. precisa viver na água, então a gente precisa enxergar e perceber e saber que nós dependemos de Deus para viver. E essa dependência, lógico, se temos Ele como Pai, sabemos que Ele é orientação de vida, então eu sei que às vezes a gente busca em Deus resposta para os nossos problemas, mas Ele quer ser orientação, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a Tua palavra. Então, que o jovem adolescente, ele fundamente a sua vida orientada nos princípios de Deus, nos valores de Deus, né? Por isso é interessante conhecer dos seus atributos, porque sabemos que ele é verdadeiro, então precisamos agir com verdade, Aham, né? Se ele é fiel, então precisamos ser fiéis aos nossos amigos, perfeito. né? À nossa esposa, ao nosso patrão, aplicar todo o atributo de Deus que é comunicável a nós como algo de princípio para as nossas vidas, para fundamentar todas as nossas atitudes, todos os nossos pensamentos, toda a nossa maneira de enxergar e de pensar. Aí, fazendo isso, com certeza, a gente, além de ter uma vida mais plena diante dele, né, tendo essa plena consciência que ele é o nosso Pai, que está sobre todo o controle de todas as coisas, acredito que seja mais fácil descansar nos seus caminhos, descansar daquilo que ele propõe para a gente. Porque, na verdade, a vontade eterna de Deus foi de criar uma família de filhos à sua imagem. Então, buscar ser parecido com ele é o nosso dever, mas ao mesmo tempo é o que nos torna essa caminhada mais leve. Perfeito, Perfeito. perfeito. Muito bem. Discutimos hoje, conversamos um pouco mais sobre atributos de Deus e falando sobre o tema: o Deus verdadeiro é soberano. Sérgio, Júnior, obrigado por ter vindo. Deus te abençoe. Até a próxima. Espero que você tenha gostado, você que nos ouve. Pedimos que você compartilhe esse podcast com alguém, passe adiante. Lembrar você que estamos em uma série de mensagens durante 5 domingos, conversando sobre os atributos de Deus. E domingo estaremos juntos, manhã e noite, às 10 da manhã e às 19 horas. E toda segunda-feira nós estamos aqui com o NovaCast, esse novo projeto que tem como fim compartilhar um pouco mais das Escrituras, uma conversa franca e aberta para poder abençoar a sua vida. Espero que você tenha gostado do podcast. Esperamos aqui num próximo episódio do NovaCast. Deus te abençoe rica e abundantemente.